fiquei um tempo trabalhando como acompanhante de forma anônima, sem mostrar o rosto, com um nome falso. Hoje eu uso meu nome verdadeiro. É uns 80% casado. 80% casado. E diferente do que eu, inclusive, imaginava, a maioria deles não está com problemas no casamento, não deixou de amar a esposa, nem nada do gênero. Quando começou a sair os cortes com aquelas frases, que tu até falou o nome, que eu não sei. Clickbaits? Saiu um que eu fiquei quase ofendida. A gente vai fazer o Pix pra mim e ele vê que é o CNPJ, ele fica, olha, sério? E eu fico assim, eu não posso ter CNPJ, eu sou uma empresa. Atendi um cara uma vez que ele queria fingir que era um cachorro. Comeu ração e tudo. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição desse nosso querido podcast, que é gravado, vocês já conhecem todo esse contexto, todo esse cenário, o nosso querido Rocket Club, esse bar tão sensacional, situado na nossa querida São Leopoldo. É verdade, estamos em mais uma edição aqui e dessa vez estamos de frente com a nossa querida Paula Assunção. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, um prazer. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter topado trocar essa ideia conosco. E antes de trocar essa ideia efetivamente, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários para a nossa sobrevivência nessa plataforma chamada YouTube, que é o quê? Te inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo. Isso não custa absolutamente nada. Vocês pagam às vezes para fazer coisas que são bem menos custosas para vocês. Isso dá um baita de um recado para o algoritmo dizendo, cara, esse conteúdo é relevante, ele é interessante, vamos entregá-lo. Então façam isso, por favor, nos ajudem nessa empreitada para trazer pessoas interessantíssimas com histórias plurais, como a nossa querida Paula que está aqui com a gente hoje. E Paula, a gente está aqui de frente para uma pizzinha, né? Eu perguntei para ela no WhatsApp enquanto a gente marcava a entrevista quais são os sabores que tu queres. Ela escolheu os sabores e cá estão. A gente pode saboreá-la durante a conversa sem problema nenhum. Pizza do nosso querido Galeto do Marquês. Tem galeto, obviamente, como diz o nome. E tem essa pizza sensacional, feita no forno a lenha, além de servida nessa pedrinha aqui, que fica bem quentinho. Nosso querido Guilherme Biteco, produtor, vai lá e busca ela, que vai chegar fresquinha e quentinha para o nosso convidado. Então eu agradeço o Biteco, agradeço também Anderson Cabelo, nosso diretor, o homem das câmeras, dos vídeos, das edições. Agradeço o querido Vitor, nosso fotógrafo que está aqui, Paulinho de Cerniak, que abre as portas daqui. E nesses agradecimentos, eu tenho que somar, além do Galeto Marquês, a TP Global, que fornece toda essa estrutura de vídeo para nós. E também a nossa querida La Máfia Barbearia. Não sei se chegou a ver, aqui na frente tem uma barbearia. Pois, a La Máfia... Já foi cliente, inclusive. Ah, é? Não da daqui, mas da Sim, rede. Da rede da La Máfia. Porto Alegre. É a unidade de São Leopoldo, da La Máfia. É a nossa patrocinadora, que nos deixa a gente muito feliz. E também facilita, né? Porque a gente sai daqui, vai ali, dá uma paradinha, dá uma tapinha na barba, no cabelinho. Vem prontinho já. Vem prontinho. E eles estão fornecendo... Não estão... Mas chega ali. Aperta o Elias e o Javier ali que alguma negociata tem. Se tu apertar e disser assim, ó, eu assisto, olha os papos, os guris são meus amigos, ou eu gostaria de ser amigo deles, não meu, dos guris aqui de trás são mais legais que eu. Vai ali, aperta o Elias e o Javi, que com certeza vai ter um descontinho. Nossa querida La Máfia Barbearia, mas a unidade de São Leopoldo. É toda uma franquia, eles fazem parte, mas a que dá o arreguinho é essa aqui de São Leopoldo. Mas, Paula, vamos efetivamente agora para nós, dados todos os recados de Milton Neves, gaúcho e leopoldense. Vamos para a nossa conversa. A gente estava conversando em off, ela perguntou de onde que eu achei o conteúdo dela. Vi teu conteúdo em alguns outros podcasts, entrevistas que tu deu. E tu és uma acompanhante. Qual a diferença para de partida de acompanhante, garota de programa, prostituta, não sei quais os termos que rodam por aí? Na verdade, não é. Às vezes as pessoas acham que talvez a diferença seja que um ofende e o outro não. Isso é muito particular. Eu, no meu caso, eu não me ofendo com nenhum. Mas garota de programa e acompanhante tem sim uma diferença, que pouca gente sabe, às vezes até quem trabalha com isso não sabe da diferença. A garota de programa, o único serviço que ela oferta ao cliente é o sexo propriamente dito. A acompanhante, como já diz o nome, o objetivo principal é a companhia, o sexo é uma consequência. Então, vai ter atendimentos onde não necessariamente ocorra o sexo. E prostituta, na verdade, é o termo que envolve a prostituição em geral. Eu não me ofendo se me chamarem de prostituta, não tem problema nenhum. Só que aí a gente volta na questão de que a prostituta também é somente o serviço sexual. E hoje não é só o que eu faço. Então, tu deixaria de fora muita coisa.
Então, porque eu acabo não usando esses termos e opto por acompanhante, que eu acho que é o que engloba mais. Sim, tu na tua biografia ali, tu já comenta que tu é uma colunista do site Fatal Model, né? Que hoje, eu sempre comento sobre um dos podcasts que eu admiro demais, que é o Caixa Preta. Ele teve o patrocínio da Fatal Model por um período. E eu creio que os guris que predominantemente conversam com homens faziam um serviço muito interessante no sentido de que, cara, o Fatal é um portal para quem utiliza desses serviços que é seguro para o usuário, que é seguro, aparentemente, também para quem está ali utilizando da plataforma para buscar clientes, né? E, de fato, tu sente, assim, como algo que revoluciona hoje esse trabalho feito por vocês? Com certeza, até porque o Fatal hoje é até patrocinador de futebol, já teve patrocinando o Brasileirão, patrocina outros tipos, patrocina o Vitória da Bahia também recentemente. Então ele está bem alta na mídia e acho que é sempre importante a gente se fazer entender que sites não tem nada a ver com cafetinagem, que às vezes as pessoas confundem isso. O site, ele é como se fosse classificado de um jornal. Tu vai pagar para anunciar, seja lá o que for. No paga uma taxa para eles? Exatamente. No caso de site de acompanhante, tu vai pagar pelo anúncio. Eles vão ganhar pelo teu anúncio só. Para ser considerado um crime, eles teriam que ganhar por cada cliente que eu atendo. O que não acontece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Fatal eu acho, assim, muito importante no mercado sexual, até porque, pelo menos pelo que eu percebo, e acho que não estou enganada, é o único site que trata a gente com respeito. Porque a maioria dos outros sites, primeiro, se referem a gente com nomes que nada a ver com a nossa profissão, por exemplo, nos chamando de modelo, como se fosse errado nos chamar de acompanhante ou garoto de programa. Aí tu já está vitimizando a profissão, não querendo falar o nome correto. E modelo, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Aí tu já leva para uma outra situação, para uma outra profissão que não tem nada a ver, ou é de forma completamente pejorativa que nos tratam, e pelo menos até hoje não é porque eu sou colunista deles que eu digo isso. Antes de eu ser colunista, eu já pensava assim. É o único que eu sinto que trata a anunciante com respeito mesmo. Não, e ele é muito completo. Eu fiz isso só para deixar bem claro, tá? Foi só para pesquisa em termos jornalísticos, tá? Que é curioso porque ele tem informações várias sobre o que pode, o que não pode, o que a pessoa aceita ou não, né? E além disso tem também um recado se tá em atendimento ou se não tá. É uma plataforma bem moderna, podemos dizer assim, né? Tem uma ligação direta, tu vai ali, tu municia, tem que ter, acho que atualização, pelo que eu li ali, de vídeos também. Ele é o único hoje que tem um vídeo de comparação exposto ao cliente, que é... Os outros, geralmente pedem, eu vou lá, quero anunciar, e eles me pedem, me manda um vídeo no WhatsApp aí, tu dando uma voltinha. Que é só eles que veem. Então, tu não vai ter tanta certeza, porque é um mercado que tem muito fake, né? Não só no sentido de beleza, mas às vezes de ser golpe realmente, da pessoa nem existir e acontecer alguma coisa. Já o Fatal tem essa diferença, que o cliente vai ver esse vídeo. Até muitas gurias não gostam, porque, de certa forma, é uma exposição a mais que tu tem. Tipo, no meu caso, que sou toda tatuada, fica complicado se eu fosse anônima. Tem formas de esconder? Tem, mas é mais complicado. É mais difícil. E tu se tornou uma colunista, e obviamente a analogia ela é automática, né? Para quem acompanha livros, notícias e afins. Uma garota de programa com a exposição de... Tudo bem que teus textos não são somente com esse teor, né? Tem textos de opinião e tal. Mas lembra automaticamente da Bruna Surfistinha, né? Que inclusive tu participou de um programa também, né? Entrevistando, né? E digamos que ela é uma das pessoas que tu te inspirou, assim, no momento que tu escolheu ter essa carreira. Não tem uma relação. Qual que era a tua relação com ela? E como é que foi também tu poder trocar uma ideia com ela pessoalmente, assim, né? Não chegou a ser uma inspiração no sentido de eu ter me tornado colunista, mas foi uma inspiração no quesito exposição. Porque eu fiquei um tempo trabalhando como acompanhante de forma anônima, sem mostrar o rosto, com um nome falso. Hoje eu uso meu nome verdadeiro. E eu me peguei pensando por que eu estava me escondendo, eu não estava fazendo nada errado, a minha profissão não é crime, ela é legalizada e tudo mais.
E eu lembro de assistir o filme dela no cinema, inclusive, e foi, acho que em 2011 que estreou, e na época eu trabalhava como acompanhante. Eu não trabalho desde então, tive um período aí que eu casei e tudo mais. Quantos anos de hiato? Casada? 8 anos. E aí sem fazer programa? Sem fazer programa, sim. Eu trabalhei por 1 ano só, em 2011, e foi na época que ela tava estourada no filme, assim. E aí eu lembro que eu assisti, assim, cara, foi muito massa ver uma garota de programa chegar no nível de mídia que ela chegou, porque a gente geralmente é tão estigmatizada como a escória, como algo errado, como assim... Nossa, mostrar uma garota de programa na mídia é um absurdo, é o fim. É contra a família tradicional brasileira. Sendo que a família tradicional brasileira é a que nos essa contrata, mesmo, né? É essa. Mas foi muito legal no sentido da exposição. Eu ter me tornado colunista, na verdade, foi um meio de eu começar a aparecer de forma mais sutil. Porque quando eu virei colunista, que foi na época que eu ainda não mostrava o rosto, era um pouco complicado a questão de família, eu fiquei com receio de sofrer preconceito. Então, foi uma forma de comer pelas beiradas e começar a aparecer. E hoje tem uma boa relação com a tua família? Pais, tios, enfim, não sei se tem Sim, irmãos? não mudou nada por conta da exposição do meu trabalho. A minha família não é uma família, assim, que se encontra todo domingo. Não é aquela coisa assim, nossa, vivo no meio da minha família. É aquela coisa de vez em quando ali, datas comemorativas e tudo mais. Mas ninguém deixou de falar comigo por conta disso. Mas também não é um assunto em pauta, né? Nunca trocaram ideia sobre isso. A gente não costuma falar sobre. Com as minhas irmãs um pouco mais, mas com o pai, né? Sabe que pra pai é complicado. Eu não julgo. E eu fico muito curioso por uma coisa, assim, como que nem tu disse, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas com o que tu trabalha? Esse é o teu trabalho. E se a gente pensa em trabalho, a gente pensa em rotinas. Eu já ia perguntar, tu bate o cartão quantas horas que como é que funciona, que tu organiza a tua semana? Trabalha fim de semana? Não trabalha fim de semana? Trabalha só de noite, de dia, de tarde? Tu organiza isso ou ela se molda muito mais de acordo com os teus clientes? Não, no começo ela se moldava conforme os meus clientes, mas eu percebi que isso não era saudável nem fisicamente. Todo mundo precisa ter uma rotina mínima e um tempo de folga. Então, só que a dificuldade nisso, na verdade, não é nem por eu ser acompanhante, é por ser um trabalho autônomo. Qualquer trabalho autônomo que tu tem, tu vive para o teu trabalho 24 horas. Dificilmente tu consegue te desligar, independente do que tu faça. Só que quando eu trabalho com intimidade, assim, eu comecei a me regrar. Então, eu tenho horário, que é das 10 às 11 horas, de segunda a sábado. Domingo, se eu não tiver nada pra fazer e tiver muito inspirada, muito afim de um contato social, aí eu vou. Senão, eu me reservo o direito à folga, que eu acho que, inclusive, é uma das coisas mais difíceis para a maioria das meninas, abrir mão desse dinheiro pelo descanso, porque a gente se torna muito, tipo... mas eu vou ficar fazendo nada, então eu prefiro ganhar dinheiro. Mas, às vezes, tu precisa não fazer nada, como todo mundo, né? E tu faz férias, tira períodos, vou ficar uma semana, eu vou viajar e, obviamente, vou parar de trabalhar. Isso rola? Sim, eu tento tirar férias 2 vezes por ano. Não fico 30 dias, porque para todo autônomo as férias têm 2 custos, né? O para ir e o não trabalhar. Porque, infelizmente, eu não ganho 13º, não ganho férias, não tem 13º nem férias. Então é um custo dobrado, mas sim, eu sempre me reservo o direito a férias e durante as minhas férias não atendo. E hoje a gente brincou ali no início falando sobre a família tradicional. E fica à vontade, se quiser comer um pedacinho de pizza, fica à vontade. Falar sobre a família tradicional. Hoje, de fato, as pessoas que mais te procuram são os homens casados. Qual que é o percentual que a gente poderia colocar, assim, de tantos por cento casado, tantos por cento solteiros? Uns 80% casado. 80% casado. E diferente do que eu, inclusive, imaginava, a maioria deles não está com problemas no casamento, não deixou de amar a esposa, nem nada do gênero. Eles só estão querendo sair da rotina. Na verdade, a maioria das vezes, eles vão procurando sexo e descobrem lá que, na verdade, eles estavam precisando conversar e de uma terapia. E até aproveitando o gancho, né? Tu é estudante de psicologia, Sou. né? Tu estuda em qual universidade? Na FADERGS. Na FADERGS. Como é que tá? Tá avançado? Comecei agora. Tu recém começou? Recém comecei. Recém começou. E foi ali durante o teu trabalho que tu viu, poxa, eu acho que eu tenho aptidão para isso? Sim, foi totalmente estimulado pelo meu trabalho, porque os atendimentos
É aquilo, ninguém transa 1 hora sem parar, né? Vamos começar por aí. Dessa 1 hora, o que a gente faz nos outros 50 minutos? A gente conversa. E eu me percebi colaborando positivamente muito mais para esse cliente nessa conversa no que no prazer sexual propriamente dito. Não que ele seja ruim, tá? Não vou fazer propaganda contra mim. Mas é que sexo bom é muito fácil tu encontrar. Agora, uma conversa bacana, eu acho muito mais difícil. E tu ser ouvido e, às vezes, ter um conselho legal te valeu muito mais do que tu ter gozado. Acaba sendo um prazer muito mais duradouro, porque o sexo vai te proporcionar o prazer enquanto ele ocorre. Agora, uma conversa, tu vai sair ali pensando e matutando, e que massa, e geralmente é por isso que eles voltam. Fora as coisas estranhas que a gente vê. Então, eu tava numa coisa assim, ou eu começo a entender a mente do ser humano, ou eu enlouqueço junto com alguns. E praticamente todos os psicólogos precisam de terapia também, né? E tu faz terapia? Faço. Comecei não tem muito tempo, tomei vergonha na minha cara. E o que tu acha que contribuiu, assim, pra tua vida, essa terapia? E eu adiciono outra coisa, que nem tu falou, assim, obviamente quem trabalha com isso tem talvez uma visão mais liberal pra entrar nesse meio. E aí o microfone, como é verdade? Foi. Cabelinho? Cadê o cabelo? Onde é que a gente caiu o mic aqui? E olha que a gente nem encostou. Não, ele tá... Tá A gente vivo. tem que apertar em alguma... Aqui? Caiu inteiro. Isso, desceu um pouquinho aí. Contrapeso. Cabelo. Não Esse aqui é Anderson Cabelo, pra quem não conhece. Não vai cortar não. Negativo. Vai ficar essa aí. Depois o Biteco entra aqui também pra ser famoso. Os 15 segundos de fama. O que a gente tava falando? Psicólogos ou psicologia. E tu sempre falou sobre, antes de se tornar estudante psicóloga, tu sempre foi uma pessoa que falava sobre sexo, seja de novo com a família, com amigos, ou não, ou tu te foi nessa porque, cara, eu posso ganhar uma grana e... Não, eu, na verdade, a maior parte da minha vida fui absurdamente reprimida sexualmente. Eu tive fase da minha vida, inclusive, que eu pensei, acho que eu não preciso transar nunca mais, tá ótimo, deu de sexo da minha vida, nem gosto tanto. Então, eu demorei a gostar, na verdade. Eu precisei de muito estímulo. Muito estímulo psicológico. E eu vi na profissão de acompanhante um estímulo para gostar, inclusive. Foi uma coisa de unir o útil ao agradável. Hoje em dia, eu super falo sobre sexo muito abertamente, mas já foi bem complicado e é uma das coisas que eu gosto de discutir com o cliente, porque eu vejo que muitos dos casados têm muito problema de comunicação sexual no casal. E aí eu me vejo nessa situação, porque eu já estive ali calada. Então, saber que eu consigo ajudar minimamente já é bom. E isso não te atrapalha no quesito de... Eu me lembro que um dos podcasts que eu assisti que tu estava em um processo, eu acho que de término, ou enfim... Isso dificulta as tuas relações? Tu costuma sair, sei lá, no fim de semana, para uma festa, para uma balada, procurando uma pessoa que obviamente não tem essa relação de pagamento e afins? É o famoso sexo não burocrático. Isso. Sexo recreativo, tem uma colega que fala. Boa, sim, a gente, todo acompanhante, homem ou mulher, tem a sua vida sexual na vida pessoal, porque é muito diferente do profissional, muito diferente. Porque um cliente, eu não necessariamente escolhi ele fisicamente. Eu simplesmente fui. Muitas vezes eu não sei nem como ele é. Eu descubro quando eu abro a porta do quarto. Agora, na tua vida pessoal, tem a questão do flerte, de ter um interesse mais genuíno na pessoa, não só no sexo. Então, sim. Porém, eu fiquei um pouquinho mais exigente. Porque é aquilo, se eu for ter o sexo só pelo sexo, eu trabalho e ganho dinheiro. Já tem, né? Né? Então, eu acabo tendo a necessidade de algo mais, não necessariamente amor ou coisas românticas, mas uma pessoa que tem uma conversa interessante, que queira estar ali e que também não aparente ser alguém que só tá querendo me pegar de graça, porque essa é a parte difícil. Que geralmente, se eu saio pra festa, a forma como os homens chegam em mim, inclusive já fica a dica para não fazer isso, é falar... Tu tá aqui a lazer ou a trabalho? Aí tu já me broxou, né, meu querido? Se tinha chance, já perdeu. E, bom, tu falou que foi uma escolha tua, né,
não sei se é essa, mediatizar, não sei se existe essa palavra, mas enfim, tornar pública a tua imagem, né, midiática, acho que era essa a palavra, queria te tornar uma pessoa midiática, e tu tem consequência que nem tu falou, que muito provavelmente em várias festas as pessoas te reconheçam, né, tu colocou na balança antes de ir, e eu não digo nem assim simplesmente tu aparecer em sites, porque tu extrapolou a bolha de quem consome, né, esse tipo de conteúdo, tu tá entregando, tu tá zapeando ali no YouTube e vai aparecer. Por exemplo, eu falei do Homem Sem Tabu, que é um dos programas que tu foi. Aqui no nosso também, a gente geralmente não... É um programa plural, mas a gente até hoje, a gente teve a Rafa, que era, não é acompanhante, só pra deixar claro. Ela produz o conteúdo pro OnlyFans, né? Não é acompanhante, vai ser a primeira acompanhante. Então, quem costuma assistir o nosso conteúdo vai ao encontro desse conteúdo e nunca teria te visto. Agora, pode mais um nicho, mais uma bolha que também possa te reconhecer. Pra ti, isso é um problema em algum momento? Não? Ou quando que é? Não, na verdade é uma super vantagem, porque eu acho muito importante que uma acompanhante seja vista em áreas não necessariamente do mercado adulto, porque isso nos humaniza. Porque geralmente a gente está acostumado a ver uma acompanhante, uma garota de programa, só em programa de putaria, falando sacanagem, aparecendo pelada e tudo mais. E aí a gente acaba criando o estereótipo de que essa mulher é o quê? Só o corpo, e geralmente é burra. Ela não tem faculdade, ela não sabe escrever, ela não sabe falar, ela não sabe nada disso. Então, a partir do momento que eu entro em meios, não necessariamente, como tu falou, né, de pessoas que estão procurando por sexo ou coisas afins, isso já faz as pessoas, olha, uma acompanhante e não tá falando de putaria, que bacana, né? Então, dá uma normalizada. E quando na verdade, eu não achei que fosse chegar nesse ponto. Quando eu decidi me expor, foi porque é extremamente cansativo ter uma vida dupla. Ter um nome falso, uma vida falsa, de tu conhecer alguém num bar, a pessoa perguntar no que tu trabalha, e tu tem que ficar inventando, e aí isso leva uma mentira, que leva na outra, e quando vê tu tem que estar dando detalhes de uma vida que tu não tem. E isso dá muito mais trabalho do que simplesmente chegar e falar, eu sou acompanhante. E geralmente a pessoa me olha e fica, ah, tá. E não fala mais nada, em choque. Então, é muito menos trabalho e, na verdade, eu passei a sofrer bem menos preconceito depois que eu me expus, porque eu acho que isso meio que desautorizou as pessoas. E tu já teve que te passar pelo quê, assim, que tu lembra? Tu tinha uma mentira pronta, assim, não? Sim, eu dizia que eu era terapeuta de casal. Terapeuta de casal. Que não é mentira. Que não é mentira. Teve uma vez que eu tirei férias, que eu tava com uma galera aleatória, assim, nesses passeios, assim, porque eu geralmente viajo sozinha, e todo mundo fala do seu trabalho, e o pessoal era um pouco mais velho, a gente já fica achando que vão ter preconceito, né? Aí eu só, não, eu sou terapeuta de casal. Aí o pessoal, nossa, deve ouvir cada coisa, eu sinto, não imagino. Bom, a gente comentou sobre participações em podcast. Eu citei o Homem Sem Tabu. Homem Sem Tabu, não é isso? E a gente falou sobre que alguns podcasts tratam algumas mulheres como objeto ou não. E tu me fez lembrar, não é uma crítica, mas já sendo, ao Pagode da Ofensa, que hoje é um dos grandes podcasts que leva, de modo geral, garotas de programas, atrizes pornôs. Praticamente só, né? Praticamente se alimenta do clickbait, com todo respeito para punheteiros mesmo, né? Ele esse é o carro-chefe deles. Sim. Tudo certo, tudo tem um nicho, não tem problema, tem um público, inclusive, os vídeos são estourados, assim, é muito view. E tu tinha comentado em off pra gente que tu já participou. Como que foi? Não foi uma experiência positiva? O que tu pode dizer sobre isto? Primeiro foi, depois não foi. Eu já estava em São Paulo gravando um outro programa e aí eu aproveitei que eu estava lá, eles tinham me chamado e tudo mais. Eu sempre achei eles engraçados, mas não o podcast em si. Na verdade, eu nem conhecia como é que estava agora. Eu lembrava do Pagode da Ofensa quando eles faziam as músicas na rua, que aí era zoeira, era engraçado, e eu fiquei com essa lembrança quando eu aceitei. E aí, quando eu aceitei, eu fui ver, que eu sempre dou uma olhada nas entrevistas para saber o estilo do programa. E eu vi que era uma coisa bem pejorativa, assim, falando de atrizes pornôs, de garotas de programa também. E assim, nada contra, cada um fala da forma que quisesse se sentir confortável, tá ótimo, mas não é o meu estilo.
Não é a minha vibe, assim, fazer uma coisa tão estereotipada. Eu acho que já tem o suficiente na mídia disso. Então, e também não é o meu estilo de ser. Não é porque eu trabalho com sexo que eu vou vir aqui pra falar putaria e levantar a blusa. Não, pra mim não funciona assim. Mas, quando eu cheguei a comentar isso com eles, que não era o meu estilo, eles, não, a gente faz a entrevista conforme o convidado, pode ficar bem tranquilo. E, de fato, foi. A entrevista aconteceu. Foi super numa boa, a gente riu, foi as perguntas clássicas de sempre e ok. Porém, quando começou a sair os cortes com aquelas frases que tu até falou o nome, que eu não sei. Clickbaits. É. Assim. Saiu um que eu fiquei quase ofendida, que foi no começo da entrevista, eu tava de óculos, como eu tô agora, e aí eles falaram assim, nossa, tu de óculos tem cara de professora. E aí eu dei risada e disse, às vezes eu realmente sou. Foi esse o assunto sobre professora. E lá no clickbait, tava assim, ó. Sou a professora que dá para os alunos. E aí isso me soou quase pedófilo. Porque tu lê, sou a professora, geralmente mulher é professora de criança. Que dá para os alunos... Ficou uma coisa meio abusiva. E de fato, não foi o que foi falado, nem da minha parte, e tava nem deles. na aspa da thumbzinha ali. E o vídeo nem tava ali, tava aqui, seria postado em breve. Então, toda a informação que a pessoa tinha era esse título. Ela não tinha nem como assistir para saber de fato o que foi falado. E aí eu não gostei. E teve outros também, que teve mais 2, que até nem lembro o que estava escrito, mas estava de uma forma extremamente pejorativa. E eu disse, olha só, não foi esse o nosso combinado e nem foi isso que aconteceu, isso nem foi dito, nem por mim, nem por vocês. E eles, me pediram desculpa, falaram que o pessoal da edição às vezes meio se passa e tudo mais. E eles apagaram e acabou que nunca foi pro ar. E eu também não reclamei. O programa não foi pro ar. Ele nunca foi pro ar. Depois que eu fiz a reclamação desses aí, eles apagaram e nunca postaram. E eu também nem me preocupei em, e aí, vão colocar no ar ou não vão? Porque eu fiquei pensando que o público que eles atingem, de forma nenhuma, é o público que eu quero nem pra mídia, nem pra atendimento. Então, ia ser só uma exposição à toa, que não ia me agregar em nada. E tu não teve nenhuma conversa com eles posterior a essa questão de, esse corte não tá legal? Não, porque eu achei que não ia valer a pena. Entendi. E tu não conheceu nenhuma outra mulher que foi também se sentiu lesada, ou que reclamou, ou que compactuou, digamos assim, contigo? Na verdade, tem um amigo acompanhante, que é o Gabi Speck, que mora lá, que foi. E ele, inclusive, quando foi, me perguntou assim, como é que foi, né? Eu vi que tu foi gravado. Eu disse, olha, foi assim, assim, assim. Porém, eu não sei se foi pelo fato dele ser homem, não aconteceu isso. Totalmente diferente. Não manipularam, digamos assim. Nada. E ele saiu, tipo, eu acho que teve só um desses clickbaits aí falando dele. Foi, tipo, um título bacana, assim. Uma fala que ele realmente fez. E eu disse, olha, será que... será que é machismo? Será? Será? E ainda embarcando nessas questões de programas e participações tuas, tu tem a recente participação no programa do Pedro Bial, né? E a gente, sempre, depois do Jô Soares, talvez, o Bial seja o expoente, assim, brasileiro, não só de entrevistas, mas do ramo de comunicação. É um grande espelho para todo mundo que é da comunicação. E conhecido no mainstream por todos. E como chegou até ti o Pedro Bial, a produção do Pedro Bial, enfim, e como é que foi essa participação que te gerou de frutos nisso, seja seguidores, serviços, enfim? Isso aí foi uma daquelas coisas que a gente olha e pensa que acho que não aconteceu. Então, eles chegaram em mim pelo meu Instagram, a produção me achou aleatoriamente, assim, porque eu posto muito o que me tornou conhecido, entre aspas, né? Foi eu postar prints de conversas de clientes recusados, assim, com coisas absurdas. Obviamente, não expondo o número nem a pessoa, mas coisas absurdas, em geral, bem engraçadas, mas que tu fica assim, cara, se tu não postasse o print, eu não acreditava. E fica o nome do cara primeiro negado, né? Hoje tu postou eu né? salvo o número com um nome engraçado, tapo a foto e fica uma zoeira. E aí o pessoal da produção me chamou, foi em setembro do ano passado, só que foi a hora só no final do ano, tem toda uma função, né? E aí eles me chamaram, porque eles estavam
quando eles falaram comigo, tinha sido, na época, regulamentada a prostituição na Bélgica, se eu não me engano. E aí eles viram uma pauta bacana para falar sobre o assunto no Brasil. E aí foi onde eles chamaram eu e acho que a Carol Bonomi, se eu não me engano, que é uma pesquisadora, que ela fala sobre a regulamentação da prostituição, mas mais voltada à parte legal. Ela é uma estudiosa, ela não é acompanhante. E aí eles chamaram eu e ela para fazer essa entrevista, que ela foi ao ar em novembro de 2022, e foi surreal, assim, foi muito bacana, porque tu trazer para uma mídia nacional, tu ter a oportunidade de ter explicado o meu trabalho, que não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver na mídia, porque, inclusive, no filme da Bruna Surfistinha, eu acho que uma das primeiras frases é garota de programa não escolhe, e isso não é uma realidade. Talvez fosse a realidade dela, e certamente é a de muitas mulheres que trabalham com isso, mas não é a minha e também não é a de muitas outras. Então, a gente acabou tornando essa realidade do garoto de programa não escolhe uma coisa universal e única, parece que é só isso. E aí as pessoas têm esse olhar, assim, de que, nossa, coitadinha, né? Ela deve passar por cada coisa, não deve ter opção na vida, não deve ter estudado também, a família não gosta dela, é uma coitada. E poder trazer esse olhar diferente, obviamente sem romantizar também, né? Foi surreal. E o que me trouxe de ganho, assim, não foi necessariamente clientes, nem um retorno financeiro. As pessoas acham que eu fui paga para isso, mas eu não fui. Quem dera. Aqui nós pagamos hoje, foi 50 mil reais. Pizza. Mas é pizza. No Bial não tive pizza. Não, olha aí. Olha aí. Olha aí, é diferente. O nosso tratamento é melhor. Mas o meu maior ganho foi ter sido vista de outra forma que não a mulher pelada, a mulher burra, a mulher que vende o corpo. E tu falou sobre regulamentação da Bélgica, tu falou? Se eu não me engano, foi lá. Existe alguma tramitação, algo do gênero hoje, falando sobre esse assunto? Ou não é algo mais obscuro, digamos assim, sobre essa regulamentação no sentido de... Não sei, não é crime, né? Sim, ela é legalizada pelo Ministério das Ocupações, igual é a dona de casa, por exemplo. Mas, na verdade, existe um processo em andamento de regulamentar, que foi feito até pelo João Willis, que tá lá. Ainda mais ele não sendo mais parlamentar, né? Tá lá. Muita gente é a favor, muita gente é contra, e eu vou te dizer que, assim, vamos supor que fosse regulamentado. Eu não sei se hoje traria mais bônus do que ônus, porque eu sinceramente não acho que o Brasil está preparado para regulamentar a prostituição. Não acho. As pessoas veem como muito imoral e talvez, assim, indiretamente, talvez a gente até fosse prejudicada. Questão de tributação. Por exemplo, hoje eu literalmente minto para pagar imposto. Porque ela é legalizada, mas se eu for querer lá pagar imposto, minha profissão não tá lá. Eu tenho que dizer que eu sou outra coisa. Tu tem uma empresa registrada hoje? Sim, eu tenho um simples, que eu pago contador, pago a função toda, mas sou obrigada a isso pelo meu trabalho? Não, porque de certa forma ele não existe lá, né? Só que se eu também ficar recebendo dinheiro na conta e não falar nada, uma hora minha casa cai, né? E hoje, como tu faz uma declaração, tu emite nota para algumas... Como é que funciona? Eu acho... os caras devem estar putos aqui, né? Querendo falar putaria, eu só querendo saber qual que é a tua carga horária. Cara, tu emite nota fiscal. É engraçado, mas eu emito. Tu emite? Olha aí, pô, essa é uma baita curiosidade que eu tenho, as curiosidades mais simples. Quando o cliente vai fazer o Pix pra mim e ele vê que é o CNPJ, ele fica, olha, sério? Eu fico assim, eu não posso ter CNPJ, eu sou uma empresa. Olha aí. E aí o cara... Bom, daí tu soma todos esses valores e emite lá depois com ele. Mas aí tu consegue pegar um valor só específico, alguma coisa em espécie, daí pra não precisar... Aqui já burlando. Não, o que eu recebo em espécie, eu gasto em espécie. Gasta em espécie. Eu gasto em espécie, até porque eu digo que é aquilo, né? Eu me coloquei numa situação que o país é quase meu cafetão. porque se eu for pagar imposto em cima de tudo que eu recebi, de certa forma, verdade. É aí que entra a questão difícil de se entender da regulamentação. Porque a partir do momento que eu pago imposto em cima de cada atendimento, por um certo ponto de vista, será que tu não poderia entender isso como exploração?
Entendeu? É uma linha muito tênue, então fica complicado. Claro, o que teria que garantir, no caso, seria uma contrapartida de ter uma segurança trabalhista para vocês. Na verdade, o lado positivo é exatamente esse, porque hoje, pelo fato de não ser entendido como um trabalho com regulamentação, por exemplo, se um cliente não me paga, o que eu faço? Eu choro. Não tem o que fazer. E acontece isso, assim, com frequência? Ou é um pagamento antecipado? Como é que Comigo nunca aconteceu, mas é que isso varia muito de local de atendimento. No meu caso, que atendo só em hotel ou motel, o cara não vai fazer uma dessa porque eu vou fazer um escândalo lá, ele vai... Tem segurança no lugar? Agora, meninas que atendem em locais próprios delas, que o cara tá vindo ali, ela vai reclamar pra quem? Que escândalo que ela vai fazer que vai vir alguém ajudar? Então, vai nisso daí. Eu tento me proteger dessas situações, porque se acontece, eu não tenho o que fazer. Até, só pra aproveitar, eu citei antes a Rafaela, que produz o conteúdo da OnlyFans, ela não é acompanhante, né? E gravou aqui com a gente. E eu vejo que muitas hoje até pessoas públicas, atrizes e afins, estão fazendo conteúdo para esse tipo, e muitas delas ganhando muito dinheiro, pagam em dólar e tal. Não é um pensamento teu pela questão de repente, diminuir teu desgaste, facilitar, sei lá, tu faz um ensaio fotográfico em 1, 2 dias e tu tem um conteúdo para soltar durante muito tempo. Não é algo que tu faz, ou filme pornô, não sei se isso ainda existe uma indústria disso, porque hoje em dia é uma coisa tão... tudo disponibilizado na internet, assim, não sei se ainda é forte como era antigamente, com brasileirinhas e afins. São coisas que tu cogita ou já fez ou fará? Já tive muito convite para filme, nunca aceitei, e dessa água eu posso dizer que eu nunca beberei. Porque é uma exposição que eu não quero. Eu acho que já é suficiente eu falar de sexo, as pessoas me verem transando só se elas estiverem transando comigo. Agora, outros me verem, eu acho uma certa invasão da minha privacidade que eu não estou disposta. Então, acaba que o meu desgaste em ir atender pessoalmente um cliente vai ser muito menor do que eu colocar um conteúdo na internet e milhares de pessoas se verem e não ter controle sobre isso. E o desgaste que vai ser mental, né, posteriormente. Eu prefiro ter o controle sobre quem vai ver e consumir o que eu faço. Eu até tenho hoje uma plataforma, que é o Privacy, não é o OnlyFans, mas não é conteúdo transando com ninguém. Vai ter uns nudes lá, vai. Mas não vai ter nada entrando em mim, nem eu botando nada dentro de ninguém, nem terceiras pessoas. Talvez eu venha fazer algo, eu até ando pensando sobre, só que ainda não vai ser aquela coisa de ver uma coisa entrando na outra. Não é meu estilo, até porque eu acho que esse é um tipo de conteúdo que é extremamente voltado ao homem e não acho saudável. Na verdade, até falando como uma sexóloga, literalmente não é saudável. Consumo excessivo de pornografia não é legal. Então, eu estaria dando tiro no pé da futura psicóloga que serei. Justo, justíssimo. E agora a gente precisa, porque todo o pessoal sempre quer saber fatos inusitados. Eu sei que tu já contou muita coisa e deve ter coisas marcantes. Mas mais que coisas marcantes, eu quero que tu fale coisas recentes, assim... Tu comentou em outros vídeos, e muitos cortes também estão por aí, mas o que é mais recente, assim, 2023, coisas recentes que aconteceram que foram surpreendentes ou que se somaram a outras séries de situações pelo menos bizarras, não sei. Situação de atendimento? De atendimento. Teve uma essa semana. Olha aí, Esse é quentinho. Só pra saber, hoje é dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados, né? E aí ela tá falando sobre essa semana que aconteceram coisas inusitadas. Então, eu tive um cliente que me contratou... Na cabeça dele era pra transar, mas não era. Ele me chamou e a gente conversou, acho que uns 45 minutos, sobre o problema de incontinência urinária que ele tem desde a infância. Bah. E ele já tem, acredito que os seus 50 e tantos. E aí ele comentou do quanto pra ele sempre foi traumático ele dormir com uma mulher e o medo de acordar com a cama molhada. Putz, e ele nunca pensou em procurar um urologista? Não, mas é que o caso dele não é terapia, não é urologista. Porque eu fiz ele falar. Ah, ele entregou. Ele tinha um trauma de infância relacionado à urina, dele estar na casa de um parente lá, com o pai dele,
tá desesperado pra fazer xixi, com muita vergonha de pedir pra ir no banheiro e ficou se segurando horas. E aí, depois disso, ele sonhava direto com água, sonhava que tava indo no banheiro e acordava molhado. Então, ele ficou com essa coisa, assim... E é só de noite, não é algo de dia. Segundo ele, era só... Isso, então... isso eu fiz a minha análise, tá? Não quer dizer que tá certo. Sim. Se fosse incontinência, ele vai andando na rua, talvez pudesse ter um vazamento, né? E eu percebi que Também não sou especialista em incontinência, só pra deixar claro. A gente tá falando de achismos. Isso, devagando. Mas e eu percebi que ele... Nossa, depois, conforme a conversa rolou, eu vi que, cara, isso... Era uma coisa extremamente incômoda pra ele. Se o cara, tu já pensou em procurar terapia? Ele, não, essas coisas não. Aí que volta naquilo. O tanto de homem que tem esse receio de procurar terapia, de, nossa, eu vou ser um cara fraco, eu não sou homem, então... E ele procura quem é acompanhante. Eu ia dizer que é até mais caro, né? Porque eu já fiz terapia bem mais barato. Cara, dependendo. Depende, né, de quem que o cara vai contratar, depende do terapeuta que vai contratar, tem preços pra tudo também, né? Mas hoje em dia, eu não... De recentes, assim, dificilmente acontece alguma coisa muito estranha, muito bizarra, porque o meu filtro eu já recuso. Aparece muito convite pra coisa bizarra, mas de eu fazer... E o que, assim, de um pontinho só específico de alguma coisa que tu lembra, assim, que tu fez e que foi bizarro? Recente? Não. Recente Aí geral, antigo. Cara, de coisa antiga bizarra, tem gente que nem acredita nisso, mas eu atendi um cara uma vez que ele queria fingir que era um cachorro. Comeu ração e tudo. Comeu ração? Ele queria ser adestrado igual um cachorro. E ele ficava imitando um cachorro e tu... Sim, tu dá inclusive fantasiado de cachorro. E, na verdade, fantasiado de cachorro? Na verdade, isso é extremamente comum. Inclusive, se tu pesquisar, botar no Google lá, pet play, vai aparecer os caras com aquelas máscaras de cachorro. Eu lembro, impossível não lembrar na época do Parmalat, que a gente tirava aquelas fotos bagaceiras lá vestido de cachorro. Verdade. E depois comprava os ursinhos com o potinho, o leitinho ali, assim, do Parmalat. Mas essas coisas estranhas, é que na verdade, isso foi em 2011, né, quando eu atendia. Eu tava propositalmente disposta a fazer coisas bizarras, só que eu não trabalhava por conta própria, eu tinha o famigerado cafetão, né? E eu chegava a dizer pra eles, olha... Pode mandar, toca a ficha. Vai. E eu descobria só na hora que eu tava lá, ele não me avisava. Mas, claro, tu tinha o direito de negar, porque tu tinha a proteção dele ali ou não. Depois de eu estar lá... Já não tinha mais. Depois de eu estar lá, era isso. Mas é que eu achava curioso isso, eu achava legal. A sensação de não saber o que eu ia fazer, eu achava o máximo. E nunca aconteceu de eu chegar e dizer que não ia fazer. Mas questões, tipo, escatológicas também os caras pediam, porque eu sei que isso rola bastante, né? O xixi cocô, pra quem não entendeu? Isso. Eu tentando ser todo formalzinho, né? Não, o famoso Golden Shower, Golden Shower. Me pedem horrores isso aí. Mas eu não... Essas coisas envolvendo... Deu sorte que não rolou. Envolvendo excrementos eu nunca fiz. Mas o bater eu já fiz muito Teve uma vez que ele queria deitar no chão, que eu pulasse em cima das costas dele de salto até furar as costas dele. Ele queria sangue. Mas aí rolou sangue. Né? Não teve como não. E já fiz também o cara não... Mas, claro, não perfurou uma costela do cara. Não chegava tanto. Mas balbusting também, não sei se você sabe o que é balbusting. Não. Chute nas bolas. Já fiz nessa época também. Que eu como bater um tiro de meta. Mas não é chutinho, tá? Chute. De peito de pé. E não é descalço, geralmente, que eles querem. É de sapato bico fino. Um bico, literalmente. De bico. Aí não corre risco de, sei lá, rasgar? Corre, é por isso que eu não faço mais. Já aconteceu? Não, na época que eu fiz, não aconteceu nada. Mas eu também eu tinha 21 anos. Sim, não passava pela tua cabeça? Eu nem sabia que eu podia, sei lá... Só fazia o Roberto Carlos aqui. Deixar o cara estéril ali, entendeu? Nossa. Mas hoje que eu entendo o risco, eu não faço mais. Inclusive, muitos já me pediram para serem literalmente castrados no atendimento. Cortar? Tem um nome disso. Tudo tem nome, né? Óbvio. Sim. Que Mas o cara não pode morrer por hemorragia, sei lá. Que são fetiches em mutilação. Isso é ligeiramente comum.
Vários já me procuraram pedindo isso. Bom, nada a ver com essa coisa sexual, mas tem aquela galera que se pendura também com os ganchos e é tal. uma forma. É o prazer pela dor, né? Mas esse que eu atendi, que eu não atendi, na verdade, ele queria que eu cortasse as bolas dele com um bisturi, porque ele queria ver as bolas dele por dentro. Então, isso, olha só, moço. Tomara que ele não tenha Tu conseguido. sabe que tu pode morrer, né? Eu espero que não. Tomara que ele não tenha conseguido ninguém. Mas já tive até mulher me procurando com pedidos assim. Tinha uma vez que ela queria ser amarrada numa árvore, numa praça, em algum lugar na rua, mas amarrada, Com força. e deixada lá. Só isso. Eu queria ser amarrada e deixada lá. Deu, olha só, moça, eu não tô a fim de perder meu réu pro Mário. E se alguém ver, você não Pega uma câmerazinha escondida. Não, mas daí eu digo que eu pedi essa moça. Infelizmente não funciona assim. E ela, quanto que ela tava disposta a te pagar pra ser amarrada? O meu no cachê é normal, né? Eu vou perder meu réu pro Mário por isso? Ah, não vale a pena, né? Não, tinha que ter um valor específico pra amarrações. Então, amarrações tem o... Como é que é o nome? Shibari. Ah, tudo tem um nomezinho. Shibari eu acho massa, mas é uma coisa que Shibari, tem o que é o Shibari? Ah, é amarração. Shibari são aqueles nós que tu pode ficar suspenso pelos nós ou não, só que a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ser muito entendida, porque dependendo da forma onde vai o nó, e inclusive da corda, tu pode gangrenar alguma parte do corpo. Então não é uma coisa tão eu vou lá passar uma corda, vou amarrar a pessoa e ok. Tem que ter uma técnica, não é que nem pendurar um leitão na açougue. Pra isso, inclusive. Tu fez um curso? Não, porque eu queria ser a pessoa amarrada. Ah, entendi. Daí eu não fiz. Entendi. Bom, mas então tem que procurar especialistas sempre. Tem coisas que tu precisa de pessoas especializadas. Tu que quer ser amarrado, procure um especialista. Não é Fica bem aqui assim. a dica, nosso podcast também é responsabilidade. É que nem toda questão envolvendo dominação, tu não pode fazer com qualquer pessoa. Uma coisa que é modinha é o fetiche por asfixia. Não é qualquer pessoa que tu pode dizer, me enforca. Se fez errado, te matou. E aí? Não, e isso tem, eu já vi, tipo, famosos, assim, de morrerem por asfixia erótica, que eles chamam, né? Às vezes o cara tá lá no próprio banheiro, vai pra se masturbar, faz asfixia, tu escorrega, tu morre. É que a pessoa asfixiada tem que saber ser asfixiada também, né? Tem que saber como reagir. Não é assim. Que loucura. Aqui tivemos algumas perguntas, aqui a Re.Souza Lipque, sei lá. A Paula já atendeu 2 homens ao mesmo tempo, gosta de sexo com 2 homens. E é curioso que é uma mulher, né? Mulheres também são curiosas. Claro. Na minha fase de 2011 já atendi 2 homens ao mesmo tempo e não gostei. Já fiquei com 2 homens ao mesmo tempo na vida pessoal também, nunca gostei. Nunca foi bom. Nunca foi bom. Nunca foi bom. É muita testosterona no meio ambiente e geralmente rola muita quinta série, tá? Rola muita quinta série. Tu vai ver, estão os dois se olhando e fala, isso aqui é rindo. E eu assim, não. Quebra o clima todo. Não, totalmente. Fora que eles acham que eles são os astros, né? E, não dá. Querem performar. Aqui o Marcos Júnior perguntou se gosta de receber flores e chocolates do cliente ou só serve para jogar fora. Ele mesmo já... Eu amo, inclusive recebo muito. Na verdade, eu fui e sou muito mais bem tratada no quesito quase relacionamento por clientes do que na época que eu era casada ou tinha namorado. Eu fui, na verdade, ser acompanhante me ensinou ao que eu tenho que aceitar e o que eu não tenho. Porque na época que eu era casada não tinha esse romantismo todo. Agora, cliente me traz flor, me traz chocolate, me traz presente, pergunta o que eu quero beber, o que eu quero comer. Ele se importa com o meu bem-estar, ao contrário do que muita gente pensa. Claro que isso é a minha realidade, tá? Certamente não é de todo mundo que trabalha com isso. E até porque isso é uma coisa que tu vai conquistando. Nem sempre foi assim, né? Mas adoro. E tu recebe o contato de outras acompanhantes que, infelizmente, não têm essa mesma realidade, têm condições mais precárias de trabalho ou simplesmente passaram por apertos muito complicados em alguns atendimentos? Já, várias. Inclusive, algumas me pedem, às vezes, se eu faço algum tipo de, sei lá, mentoria ou alguma coisa assim. É que isso é um pouco complicado de tu falar sobre publicamente,
Porque pode ser entendido como Apologia. incentivo à prostituição e tudo mais. O que não tem nada a ver. A menina já está trabalhando com isso. Então, por que não eu ajudar ela... Preparar ela. Ajudar ela a evitar situações de risco, a se valorizar mais, a ter mais segurança. Então, não acho que seja... Seria algo parecido como, sei lá, tem um beijo gay na novela. Não pode porque vai incentivar as pessoas a se tornarem homossexuais. É que, na verdade, se a gente fosse falar realmente o que é de fato a prostituição, muita mulher talvez até se interessasse. Porque a mídia prega muito essa coisa de estigma, de todas umas coitadas que passam altos perrengues. De novo, é uma realidade? mas ela não é uma realidade absoluta. Sim. Mas tu acha que tu é uma exceção ou tu é uma regra? Nenhum nem outro. Eu acho que eu sou um dos caminhos. É um dos caminhos. Muitas acompanhantes vivem exatamente a mesma realidade que eu. Outras é uma coisa muito melhor ou muito pior. Então, tem várias vertentes, assim. E tu tem todo um cuidado também, questão de corpo, saúde, porque, sei lá, tu pegou uma gripe, tu pegou alguma outra coisa pior, ou, sei lá, torceu o joelho descendo uma escada e te impossibilita de trabalhar durante uma semana, 10 dias. Isso que nem tu disse, tu não tem como tu te encostar no INSS para receber o salário naquele período. Tem? Tem, porque agora eu tenho empresa. Agora tu é empresária, né? É diferente. Mas, então, né, por sorte, eu tenho o corpo fechado, nunca fico doente. Tá amarrado isso aí? Que nem... eu não sei o que acontece, que eu nunca fico doente, mas ainda bem. Mas se acontece, não tem como ir trabalhar, né? Realmente. Nunca deve ficar um período longo, assim, em função de alguma coisa? Só quando eu fiz plástico. Mas eu tive todo um preparo financeiro também, né? Pra ficar todo aquele período ali afastado. E em termos de cuidado com a saúde, as pessoas adoram me perguntar isso. Tá, mas como é que tu te previne de DST? Eu sou do mesmo jeito que tu que transa. Camisinha. É o quê? Uma coisa que só eu uso. Isso pra mim é um fato. Basta tu ir em rodas de conversa e falar. Porque, cara, de modo geral, que dentro disso uma garota de programa vai exigir a camisinha. Agora, os caras conhecem as meninas na festa... E, cara, o percentual é grande que não utiliza. Sim. Ou que, sei lá, que faz muita doideira, assim. Então, eu sempre disse, cara, é mais seguro, de fato, tu buscar uma porque companhia. assim, eu trabalho com o meu corpo. A partir do momento que eu tive um problema com o meu corpo, eu não vou trabalhar. Então, é mais um motivo pra eu me cuidar. Pra te cuidar, tá? É verdade. Aqui a Rê também perguntou o que a Paula mais gosta quando atende um virgem. Ela gosta de ser a primeira mulher de um homem? Eu gosto do nervosismo. O nervosismo da pessoa. Adoro homem nervoso. É? Virgem ou não, a maioria dos não virgens também estão nervosos. Também são nervosos. Mas eu já atendi alguns virgens, mas nunca muito novos. Porque virgem ou não virgem, eu não gosto de homem mais novo. Muito mais novo. Tipo, ali, até uns 25 anos, olha, o cara tem que ser muito exceção. Porque geralmente, cara, uns assuntos xarope. Não tem nada a ver com performance sexual. Pouco até tem, porque geralmente eles aprenderam sexo com pornô e acho que vão performar e eu vou ser a atriz pornó ali, entendeu? E que não entenderam que é ficção ainda, mas, né? Uma hora eles descobrem. Mas mais novo não gosto, virgem ou não. Mas o nervosismo eu adoro. Porque o constrangimento do cara... Não é questão de constrangimento, mas é porque, como no geral, na maior parte da minha vida, eu sempre me senti muito submissa, e não tô nem falando de sexo, mas por ser mulher, enfim, o fato de eu ter na minha frente um homem que está nervoso na minha presença me dá uma sensação de dominância. Então, isso me faz muito me sentir no controle da situação. E é uma coisa que muito me agrada. Tu falou, eu acho que num outro podcast que eu te assisti também, tu citou o fato de que cansa às vezes tu falar só sobre sexo, cansa, né? Essa coisa de bater muito em cima. E eu entendo, porque sempre quando sei lá, a gente tá no podcast aqui, um amigo me encontra, como é que tá o podcast? A gente tem um orgulho, é um tesão que a gente tem de fazer isso aqui, é o nosso trabalho paralelo de todos nós, eu sou assessor de imprensa fora daqui, os guris têm também as incumbências dele, mas às vezes a gente cansa um pouquinho, né? E no teu dia a dia fora, assim, quando tu não tá trabalhando, o que tu procura fazer, seja com amigos, seja sozinha, o que tu faz para desopilar, esquecer do teu trabalho de uma maneira efetiva, assim?
o sobre falar de sexo ninguém gosta de falar do trabalho o tempo inteiro. A partir do momento que o sexo virou meu trabalho, né, rola isso. Mas eu ainda gosto muito de falar sobre sexo. A questão é com quem. As pessoas acabam achando, às vezes porque me seguem no Instagram ou tudo mais, elas acabam criando uma intimidade unilateral, que é só da parte dela comigo, mas da minha parte eu não sei quem a pessoa é. Então já aconteceu muito, por exemplo, das pessoas me abordarem na rua e começarem a falar da vida sexual delas, assim, do nada. E elas falarem assim, tipo, tu nem sabe, porque ontem eu transei com... E é homem e mulher, tá? Não é só homem, não. E eu fico aqui, bacana. Tu caminhando na rua, assim. Às vezes eu tô sentada em bar, a pessoa vem e começa a falar de sexo comigo. E isso é uma intimidade que as pessoas têm que entender que não existe. O fato de eu trabalhar com sexo não quer dizer que tu tem que chegar em mim e começar a falar da tua vida sexual ou pedir conselho, entendeu? A gente tem que manter as coisas separadas. Mas eu não tenho zero problema de falar com isso. E sobre o que eu faço para desopilar, cara, o que todo mundo faz. Eu saio sozinha, vou no cinema, vou em bar, mas lógico é que o assunto sexo é uma coisa muito recorrente, pelo menos. Eu acho que não é só na minha vida. Bem ou mal, o assunto surge em mesa de bar, na minha faculdade, até às vezes até a própria disciplina que está sendo falada é sobre. Então, eu não tenho zero problema de falar com isso. O que eu não gosto são pessoas que não me conhecem, não têm intimidade nenhuma comigo, virem puxar esse assunto. Aí eu acho extremamente constrangedor. Os famosos invasivos. Certo. E a gente tem um quadro aqui, Paula, que se chama Olha Isso. O que é Olha Isso? Antigamente ele era que a pessoa indicava algo que tivesse a ver com ela, que descrevesse ela, que rotulasse, mas não da forma pejorativa. E hoje ele teve uma transformação. O que é esse Olha Isso? Quando tu não tiver mais aqui, não sei qual que é o teu pensamento espiritual, ou de, enfim, também não importa, neste plano, eu sei que tá longe de acontecer, tu é muito nova ainda, tá? Mas o que tu espera que as pessoas que passaram pela tua vida, seja como amigo, relacionamentos, família, até mesmo no teu trabalho como clientes, o que tu espera, assim, que ao lado do teu caixão, quem circular por ali, ou quem souber da notícia, pense assim, pô, ou a espécie de um legado que tu tenha deixado, o que tu espera em deixar, assim, tipo, a Paula Assunção foi isso. Seria que eu escolhi a vida que eu tive, nunca foi falta de opção. Porque é muito automático as pessoas acharem que alguma coisa na vida dela deu errado e ela virou o que virou. Se eu virei o que eu virei, tá excelente. Mas, lógico que muita coisa foi acontecendo, mas muito do que eu consegui hoje eu procurei. Nunca foi falta de opção, então tudo eu corri atrás. Então, o meu trabalho nunca foi falta de opção e fora que eu também não sou só o meu trabalho, né? Tem essa parte importante que às vezes eu tenho que me lembrar também. Mas eu acho que é resumidamente isso, que eu escolhi a vida que eu tive. Perfeito. Então, Paula, só agradecer. Tu tirou um tempinho para trocar essa ideia com a gente. Hoje foi um dia de 2 gravações, então sempre tem um outro tempinho. Foi super paciente, foi super querida com a gente. Então, só agradecer, Paula. Obrigado por ter trocado essa ideia com a gente. Desejo, falando pelo Olhos Papo, por toda a equipe, todo o sucesso do mundo pra ti, muita tranquilidade e felicidade pra ti da tua vida, tá bom? Foi um prazer, obrigado pelo convite. Agora a gente vai comer a pizza nos bastidores. Amém, agora vamos comer a pizza. Enquanto a gente saboreia essa pizza, você que estava aqui e nos acompanhou até agora, não tem desculpa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá o likezinho, aquela história toda que vocês sabem, não custa nada, porque é super importante para entregar, para dizer que o nosso conteúdo tem sido relevante, a gente tem tido um crescimento muito bacana e a gente pretende continuar com ele. E por fim, fazer aquele serviço, além de agradecer a nossa querida TP Global, nosso querido Galeto Marques que deu essa pizza que vamos saborear agora ao desligar o REC dessa câmerazinha que está focada em mim. E também ao nosso querida La Máfia Barbearia, unidade de São Leopoldo, que está aqui na frente do Rocket. Esse lugar que trata tão bem os homens, tão bem, né? Isso é importante. O cara ter essa autoestima também para seguir as suas vidas. E
por fim, juntando todas essas forças, nós temos que falar do que? Da campanha do agasalho. Vocês viram que a gente tá aqui com uma mantinha, tá com um casaco peludinho, apeluciado ali para aquecer, porque é uma semana, hoje nós estamos gravando no dia 13 de junho de 2023 e começou o frio e começou de uma forma já super forte. E a gente tem a campanha do agasalho, contando com esses parceiros. Os endereços estão aqui no nossa tela, aqui o Cabelinho vai colocar para nós. Galeto do Marquês, aqui mesmo no Rocket Club e na La Máfia Barbearia Unidade São Leopoldo, temos coleta, tem umas caixinhas ali com o nosso adesivo colado, falando referência à nossa campanha do agasalho. Estamos repetindo essa campanha, já fizemos em 2022, repetindo agora e, sabe, sempre tem, né? Às vezes a gente acaba usando, sei lá, 60%, nem isso às vezes do nosso guarda-roupa. Tem peças ali que a gente não faz uso, que não custa, porque realmente tá iniciando agora e já de forma abrupta e bem rígida, e com certeza tem pessoas necessitando, então faz a sua doação, contribui com a nossa campanha, que nós vamos certamente repassar para pessoas que necessitam e muito. Então, dado o recado, agradeço mais uma semana. Vocês sabem, os vídeos novos saem toda segunda-feira às 20 horas, mas obviamente tu pode maratonar, assistir no momento que tu quiser, quando estiver no conforto da tua casa, seu descanso, enfim. A gente está aqui para entreter, mas obviamente sempre com responsabilidade. Obrigado mais uma vez, Paula. Obrigado a vocês. Até semana que vem ou até daqui a pouco, se tu der o play no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.